Esther, capítulo 5. Hoje, continuando a nossa série de exposições, a partir do verso 9. Esther 5, do 9 ao 19, será o texto exposto nessa noite. Esperamos em Deus que, pela ação do Espírito Santo, esse texto fale aos nossos corações. Esther, capítulo 5, verso 9 em diante, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e Azélia, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zebe, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por sua palavra, reconhecemos, confessamos e declaramos que é de fato palavra do Senhor aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, da ação do Teu Espírito, a iluminação que vem do Senhor aos nossos corações, para que possamos compreender o texto e aplicá-lo às nossas vidas. Sê Deus conosco nessa noite e dá-nos uma porção da Sua palavra para a glória do Seu santo nome em Cristo Jesus. Amém. Hoje nós estaremos continuando a exposição que iniciamos na semana passada. Já estamos no capítulo 5 de Esther. Muitas coisas aconteceram. Eu sinto ter desfeito o ideal de moça perfeita que muitos irmãos tinham na sua mente nas nossas primeiras exposições, mas há sempre esperança. Disse certa vez o reverendo Augusto Nicodemos: enquanto há vida, há esperança. E no capítulo 5 nós percebemos o levantar-se de uma serva de Deus. Esther está mudada no capítulo 5. As suas atitudes demonstram sabedoria e não insensatez como das outras vezes. A sua atitude demonstra cuidado e zelo para com os interesses de Deus e não somente para com os seus próprios interesses. E na semana passada nós falamos como Esther resolveu atender, ainda que sob ameaça, o pedido que Mordecai havia lhe feito. Intercede ao rei por nós, senão nós morreremos. É certo, Esther, que se você se calar, se de tudo não quiseres interceder ao rei, o Senhor levantará livramento de outra parte, mas você e a casa de seu pai serão exterminados. Seja por boa vontade ou por pressão, Esther convoca os seus servos, informa aos demais judeus pertencentes às mais de 127 províncias do Império Persa: jejuem, porque eu entrarei na presença do rei. E aí ela profere a que, na minha opinião, é a mais bela de todas as construções frasais: se perecer, perecer. E então ela vai à presença do rei, alcança a boa vontade do rei, e até a primeira metade do capítulo 5, o personagem principal é Esther.
Esther vai ao rei, Esther convida o rei, Esther prepara o banquete, Esther convida Amã, Esther conversa com o rei durante o primeiro banquete, Esther convida o rei Amã para o segundo banquete, até que, a partir do verso 9, as coisas parecem mudar um pouco, e o personagem principal deixa de ser Esther e passa a ser Amã. Se antes o tema da nossa exposição, a da semana passada, inclusive se você não viu, está lá no YouTube, no canal Café Comigo. O tema foi a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Hoje, o personagem é diferente, embora a história seja a mesma. Mas a temática também muda. Hoje eu quero convidar os irmãos para que juntos olhemos para este breve relato acerca de características morais e emocionais de Amã, para que possamos entender como, por meio das suas atitudes, Amã vivia em contradição ao ideal cristão e seja feito o reino de Deus. Amã vivia sob o ideal que venha o meu reino. O livro de Esther, portanto, nos aponta para um conflito existente entre dois reinos. Falamos disso na introdução da nossa série. Os reinos deste mundo, aqui tipificados pelo reino de Assuero, mas que também são representados pelos diversos reinos deste mundo, que muito oferece a parte de Deus, mas que na verdade usurpam a liberdade que eles prometem, e tudo que a pessoa que se rende a este reino é escravidão. Do outro lado, o livro de Esther também nos mostra o reino de Deus, em contraste com estes reinos do mundo, onde Deus é o soberano daqueles que creem em Jesus Cristo, onde Deus é aquele que não apenas cria, mas que também sustenta e dirige o curso da história daqueles a quem Ele quis salvar. E os valores deste segundo reino é completamente diferente dos reinos deste mundo. E nós, meus irmãos, tal como Esther, Mordecai e todos os judeus, no tempo do exílio, aqui no Império Persa, vivemos um clima de tensão entre dois reinos, entre os reinos deste mundo e o reino de Deus, entre o fato de termos que viver a cidadania celestial, mas termos que lidar com a realidade de vivermos nos reinos deste mundo. Geralmente, quando nós falamos a respeito de valorizarmos mais o reino de Deus em detrimento aos reinos deste mundo, a maioria das pessoas entende que isso se refere a um lugar. Eu explico. Quando nós falamos, por exemplo, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a interpretação imediata, se não de todos, da maioria das pessoas, é que nós precisamos nos abster de coisas, de lugares que estão além da igreja, para valorizar este momento, as coisas propostas pela igreja. Nós precisamos, então, segundo este pensamento, renunciar às coisas que fazemos em outros lugares para valorizar aquelas que são propostas em lugares como este. Ok, a igreja é importante. É onde se manifesta as bênçãos de Deus, a comunhão dos santos, a disciplina da palavra, e nós precisamos disso. Mas sabe, irmãos, eu tenho para mim que valorizar o reino de Deus está muito além de nós valorizarmos o lugar. Nós entendemos que o reino de Deus ao reino de Deus devemos entregar as primícias da nossa vida, é mais do que nos referirmos a um lugar especificamente. Tem para mim que diz mais respeito à condição espiritual que vivemos do que o lugar que nós frequentamos. Pense comigo, irmãos. Quando nós falamos a respeito da tensão existente entre dois reinos, nós não podemos falar apenas a respeito de ambientes que nós frequentamos. E por isso a nossa intenção nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler, é justamente demonstrar que esta questão, que esta tensão é algo muito mais complexo,
que não se resume em estar aqui, em frequentar as atividades, simplesmente as atividades propostas pela igreja. Isso é, na verdade, uma consequência. O reino de Deus e os reinos deste mundo não estão ligados, ou pelo menos não principalmente, a dois ambientes, aqui e lá, mas a duas condições espirituais. E essas determinam o nosso procedimento, tanto aqui como lá. Muitas vezes nós caímos no dualismo, em uma separação entre aquilo que entendemos ser o santo e o profano, de sorte que nós entendemos que servir o reino de Deus é ser crente na igreja. E isso, portanto, não significa ser crente em outros ambientes, no nosso trabalho, jogando futebol, na escola, na rua, onde quer que Deus nos colocar. Mas quando nós entendemos que o reino de Deus diz respeito a mais do que ambientes como esse, nós entenderemos que valorizar o reino de Deus diz respeito à nossa condição espiritual em relação ao Senhor desse reino. E essa condição vai determinar como nós agimos aqui e fora daqui. Em nossa última exposição, como eu disse, falamos a respeito da soberania de Deus, como Deus vem dirigindo o curso da história de Esther, Mordecai e todos os judeus. Falamos acerca da responsabilidade humana de que Esther, Mordecai, eles tiveram que arcar com as consequências das suas más escolhas. Uma coisa não anula a outra, este era um grande mistério. O Deus que é completamente soberano não nos isenta das nossas responsabilidades. Em questões secundárias da nossa vida, nós somos responsáveis e seremos responsabilizados pelas escolhas que nós fazemos. Esther e Mordecai que o digam, depois de serem deslumbrados, de estarem deslumbrados com os reinos da Pérsia, de serem encantados com toda aquela opulência, as suas decisões desencadearam uma série de fatos que os colocaram nesta condição de quase extermínio. Agora era necessário arcar com as consequências, tomar uma decisão, ser quem de fato Deus espera que eles sejam. E é neste contexto de compreensão do seu relacionamento para com Deus que Esther profere as palavras lindas. Se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas agora, os interesses do povo de Deus são superiores aos meus próprios interesses. Eles estavam sob um decreto que todo judeu deveria ser morto. E como eu disse, Mordecai procura Esther por 2 vezes. E na segunda, ele meio que em tom de ameaça, convence Esther a conversar com o rei. Esther, então, jejua. E nós explicamos aos irmãos que, embora não esteja claro que o jejum tenha sido acompanhado de oração, por uma própria característica do livro, o nome de Deus sequer é citado, mas nós percebemos Deus dirigindo cada um dos acontecimentos. Então nós inferimos que, dada a frequência que o jejum está associado à oração, eles tiveram ali um tempo de comunhão com Deus, de arrependimento, de retorno ao ideal da cidadania celestial. E Esther então resolve conversar com o rei. Mas ela tinha 2 problemas muito sérios. O primeiro deles de ordem relacional, falamos disso semana passada. Fazia 30 dias que o rei não a chamava. Naquele tempo, a rainha não morava no mesmo palácio do rei. Ela tinha o seu próprio palacete, a sua própria casa, os seus próprios empregados. E apenas quando o rei, o soberano, convocava a rainha, é que ela podia comparecer à sua presença. Pensem comigo. Um homem que estava apaixonado pela beleza de Esther havia passado 30 dias sem requisitá-la. Não pensem que Assuero dormiu sozinho. Ele tinha um harém inteiro para experimentar. Vimos como Assuero tratava os seus súditos, as virgens que ele tinha à sua disposição como objetos. Mas Esther tinha um segundo problema, de ordem legal, porque ninguém que não tivesse sido chamado poderia apresentar-se ao rei sob pena de morte, a não ser
que o rei estendesse o seu cetro como uma demonstração de graça. Está na moda, né? Demonstração de graça. Esther, então, se veste com a melhor roupa, coloca a sua melhor maquiagem, se embeleza toda e ela fica ali, perto de onde o rei estaria, à porta do palácio do rei, para que ela tivesse esse encontro. E então Assuero a vê, percebe que Esther está arriscando a sua própria cabeça, porque ela não poderia estar ali sem ser convidada. E então ela recebe a graça de Assuero. E na semana passada falamos, na verdade, a graça de Deus. Ela chega a Assuero então diz para ela: Esther, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas pode chegar, pode pedir, o que você precisa, diz para mim, minha rainha, se você pedir a metade do meu reino, eu vou te dar. Imagine quão tentador foi para Esther ter que lidar com a oportunidade de mudar de vida. Antes ela era a rainha, mas uma rainha esquecida, que o rei já não valorizava mais. Agora, Assuero deu a ela a possibilidade de ter a metade das mais de 120 províncias. Mas Esther, no capítulo 5, está mudada. Não age precipitadamente, mas com sabedoria. E ela diz ao rei: ô rei, eu preparei um frango com quiabo ali no meu palácio. Eu não sei que tipo de comida que eles comiam, mas era um banquete. E como diz o ditado, o peixe morre pela boca, nós percebemos o quanto Assuero gostava de banquetes, de festas. E ela então prepara uma festa para Assuero na sua casa e diz: ô rei, vai em casa, aparece lá. Eu preparei um banquete para você e eu quero que você leve Amã com você. E o rei, então, fica muito feliz. Ela meio que compra a boa vontade de Assuero ali, em convidá-lo para a sua casa, e ali eles estão. Num dado momento, depois de beber algumas, de comer muito, ele se lembra por que ele estava ali. E ele então pergunta a Esther: o que é mesmo que você precisa? E aí Esther parece dar uma vacilada. Verso 8: bom, se eu encontrei favor, eu vou dizer ao senhor o que eu estou querendo. Não. Siga o plano. O rei é o seguinte: amanhã eu vou fazer um outro banquete. E aí o senhor vem junto com Amã, e aí nesse segundo banquete eu vou contar para o senhor aquilo que eu estou querendo. Esther não fez o pedido imediatamente, não foi afoita. Embora a proposta do rei fosse generosa, até a metade do reino. Ao contrário disso, ela resolveu manter o plano e convidou o rei e Amã para voltarem à sua casa no outro dia. Como eu disse, até este momento, Esther é o centro das atenções. Mas, por uma causa, não sabemos exatamente qual, o autor do livro tira Esther do foco e nos apresenta Amã. Amã assume a posição de protagonista na segunda metade do capítulo 5, e embora esta transição nos pareça em primeira mão relativamente secundária, ela na verdade está nos preparando para aquilo que o comentarista Ian Duggett chamou de divina comédia, que vai acontecer a partir do capítulo 6, texto que começaremos a ler na semana que vem. Além disso, essa passagem também nos oferece um grande banquete espiritual do ponto de vista teológico, porque ele aponta para as implicações de se viver em função dos reinos humanos. Como é viver em função dos reinos deste mundo? Isto pode ser percebido muito claramente por meio da vida e das atitudes de Amã, agora o nosso personagem principal. E por isso, eu gostaria de destacar algumas características morais e emocionais de Amã, para que pudéssemos compreender como é dura a vida de alguém que vive em função dos reinos deste mundo. O texto nos apresenta Amã como sendo, em primeiro lugar, um homem autocentrado. Por autocentrado, nós entendemos alguém
que tem em si mesmo o centro de todas as coisas. Eu sou um fim em mim mesmo. Uma espécie de antropocentrismo. E sabe, irmãos, por que isso é complicado? Porque o antropocentrismo traz consigo implicações, características muito profundas para a moral do sujeito, para a vida emocional deste sujeito. Características essas que podem ser percebidas em Amã, tais como egoísmo e orgulho. Nós podemos chegar à conclusão com base na instabilidade emocional de Amã. O texto nos diz que ele estava felizão lá na festa, já tinha tomado todas, comido o que tinha de melhor, e ele estava radiante, até que então ele resolve voltar para sua casa. E quando ele sai da casa de Esther, ele vê o seu desafeto Mordecai, aquele que não bateu continência para ele, aquele judeu que contrariou a ordem do rei de prestar reverência, reconhecendo a sua autoridade. E embora Amã tenha sido reconhecido pelo rei Assuero, porque Assuero, não sabemos porquê, resolveu honrar Amã, promovendo Amã a uma espécie de primeiro-ministro do Império Persa, colocando ele acima dos príncipes das províncias. Então ele foi reconhecido pelo rei, foi reconhecido pela rainha, foi reconhecido por todos os súditos que se curvavam diante dele, reconhecendo a sua autoridade. Mas bastou não ser reconhecido por Mordecai, que o homem ficou transtornado. Veja o que diz o verso 9. Então, ou seja, depois de ir para a casa de Esther, beber e comer e aproveitar a festa, saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Aqui o hebraico significa, o termo original significa saiu com coração contente. É algo que vinha de dentro para fora. Sabe quando o seu primeiro filho nasce, ou quando os nossos filhos nascem, você está ali naquela expectativa de ver a carinha, graças a Deus os meus parecem com a mãe. Eu falei, que bonitinho. É essa sensação que eu imagino. Alegria que vem do coração. E a mãe então cheia de si, porque eu sou o Amã, só eu fui convidado para o frango com quiabo na casa da rainha Esther. Não leva a sério o frango com quiabo, não. Só eu que fui lá. Só que bastou olhar para Amã, acompanha aí. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então encheu-se de furor contra Mordecai. Irmãos, percebam, mesmo que todo o reino reconhecesse a autoridade de Mordecai, a necessidade de reconhecimento desse homem ia a tal ponto que bastou um sujeito, um judeu exilado, não reconhecer a sua autoridade, que a alegria dele foi embora. Quando nós vivemos em função dos reinos deste mundo, as alegrias que temos, os reconhecimentos que temos são efêmeros, são passageiros, não se sustentam. Ao comentar esse texto, Ian Duggett faz a seguinte afirmação. Ele, no caso Amã, saiu da festa esfuziante, não apenas por causa do efeito do álcool, mas também por causa dos efeitos excitantes do prestígio. O que Amã desejava acima de tudo não era apenas o prestígio, mas em primeiro lugar, ser visto como alguém de prestígio. A necessidade de reconhecimento pelas pessoas é um retrato de alguém autocentrado, orgulhoso, egoísta. Claramente características evidenciadas em Amã. Alguém que vivia em função dos reinos deste mundo. A sua vida, os seus planos, os seus objetivos, o seu reconhecimento era o seu próprio reino. Por isso que a vida de Amã, as suas atitudes poderiam ser descritas como a expressão que venha o meu reino. Muito diferente da expressão bíblica que venha o reino de Deus. Existe algum problema em ser reconhecido? Porque pense comigo. Talvez a essa altura você esteja pensando, pastor,
pastor, mas eu já quis ser reconhecido pelas pessoas. E quando as pessoas não elogiam a gente? E quando as pessoas estão nem dando bola para o esforço da gente, para o trabalho da gente? Existe algum problema em ser reconhecido ou ainda em desejar o reconhecimento, irmãos? É claro que não. O reconhecimento público não é necessariamente ruim, desde que ele não seja um fim em si mesmo. Se o reconhecimento daquilo que nós fazemos de bom é para a glória de Deus, aponta para aquilo que Cristo fez no nosso coração, este é um desejo lícito, desejável. Se aponta para a glória de Deus, é algo que nós devemos não apenas esperar, mas pedir para Deus. É ser um meio pelo qual a grandeza de Deus se manifesta para as outras pessoas. Tá, mas a linha que divide o desejo legítimo pelo reconhecimento e o anseio pecaminoso, eu preciso confessar que é extremamente tênue. Então, como saber se o nosso desejo de reconhecimento, se o nosso desejo pela aceitação, se o nosso desejo de sermos conhecidos e reconhecidos como alguém que produz, que é alguém de fato bom, não é um desejo pecaminoso? Como saber se nós não estamos pecando, servindo aos interesses desse mundo, esperando o reconhecimento por aquilo que nós fazemos? O nosso desejo não será lícito quando o nosso reconhecimento se transformar em um fim e não em um meio. O reconhecimento, irmãos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que somos, o desejo pelo reconhecimento é lícito quando este desejo revela o meio pelo qual a glória de Deus se manifesta na nossa vida, em nos fazer os melhores que nós pudermos ser, na profissão de cada um de nós, com as nossas aptidões específicas, mas que apontam para a glória de Jesus, e não meramente para as nossas qualificações pessoais, como se isso revelasse intrinsecamente o nosso caráter moral, mas deve apontar para a obra de Cristo nos nossos corações. Mas existe ainda um segundo teste. O nosso desejo não será lícito quando nós desejamos ser reconhecidos, não por quem somos, mas por aquilo que Deus é. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado diferentemente de todas as outras criaturas, com uma característica inerente que o distingue. Apenas a nós foi dada a imagem e semelhança de Deus. Mas isso não nos torna deuses. Nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos entender quem Deus é. Perceba o quanto um único homem que decidiu não reconhecer a autoridade de Amã já foi o suficiente para transtornar o seu coração e provocar uma mudança drástica no seu humor. Note que a vida de Amã era determinada pela maneira que as pessoas o reconheciam e não por aquilo que ele de fato era. Quando nós estamos reféns dos interesses dos reinos deste mundo, nós nos preocupamos muito mais com aquilo que as pessoas pensam de nós do que com aquilo que Deus pensa de nós. Nós estamos muito mais interessados em agradar a grande massa, não agradar o Deus das nossas vidas. Existe ainda uma segunda evidência de que Amã era de fato um homem autocentrado. A evidência se revela na maneira com que ele trata as suas emoções. Perceba que a partir do verso 10, nós lemos que ao ver Mordecai, sabe quando você vê um desafeto, você está andando pela rua, você muda de passeio, se desconcerta, se engole a língua, o chiclete, você engole ele. Trauma
pecados não confessados, perdão não expresso, causam uma prisão. E Amã, embora fosse o primeiro-ministro, estava preso a Mordecai. Ele não conseguiu superar aquela intriga. E quando ele olha para Mordecai, o verso 10 nos diz que ele se controlou. Tipo, você não vai se curvar não? Vai cumprimentar não? Não me junto com essa gentalha. Eu não sei se ele andava assim, né? Ele foi para a casa dele. Mas sabe, irmãos, Amã se controlou apenas momentaneamente, porque as bases emocionais que os reinos deste mundo nos oferecem são pequenas, são incapazes de sustentar as nossas emoções. O texto nos diz que ele se controlou na frente de Mordecai, mas a mágoa ainda estava no coração. Ele chama Zélia, sua esposa, chama os seus melhores amigos, os bajuladores, aqueles que diriam para ele aquilo que ele queria ouvir. Num lugar onde ele não seria confrontado, ele chama essas pessoas e vai para sua casa. E ali, irmãos, um homem autocentrado precisa de autoafirmação. Mordecai não reconhecia a sua autoridade. Então, um homem com as suas emoções abaladas precisava ele mesmo reafirmar a sua autoridade, o seu valor, como ele era bom. E para isso, ele chama a sua esposa e os seus amigos. Ele está ali e ele começa o seu discurso de autoafirmação dizendo: veja como eu sou rico, olha como eu sou poderoso. Irmãos, perceba, quando Amã diz para o rei que ele daria uma recompensa para cada judeu que fosse morto, nós estamos falando de algo extremamente grande que Amã era capaz de pagar. Então, para reafirmar o seu valor, ele diz: olhem como eu sou rico. Eu fico imaginando, as pessoas que estavam ali sabiam disso. Eles eram amigos de Amã, quem sabe almoçavam com Amã, andavam com Amã. Mas Amã, alguém emocionalmente abalado, precisava de autoafirmação. E embora eles soubessem disso, ele estava dizendo: olhem como eu sou rico, como eu sou poderoso. E como se não bastasse, ele olha para a sua família e diz: olha a quantidade de filhos que eu tenho. Irmãos, assim como os judeus, os persas imaginavam que a quantidade de filhos determinava o favor de Deus. Então, quanto mais filhos se tinha, em tese, mais Deus estava se agradando dessas pessoas. E a mãe então aponta para a quantidade de filhos que ele tinha. Ele precisava ressaltar que ele era objeto do favor dos deuses, porque ele não cria em Deus. Ele era merecedor de tudo aquilo. Não satisfeito com estas duas autoafirmações, Amã então, na sequência, fala da sua posição sociopolítica. Veja como eu sou influente. O próprio rei me colocou como primeiro-ministro acima de todos os príncipes, de todo o Império Persa, de toda a Média. O Império Medo-Persa se curva diante de mim. E mais uma vez eu pergunto aos irmãos: teria algo de errado em ter um patrimônio, em ter dinheiro, em ter muitos filhos, uma família abençoada, ou ainda de ser colocado num posto social ou culturalmente importante? Existe algo de errado nessas coisas? Em desejar essas coisas? É óbvio que não, irmãos. O problema é que quando nós olhamos para a vida de Amã, nós percebemos que Amã tornou-se um Deus para si mesmo. Perceba que em nenhum momento ele externa gratidão por aquilo que ele tinha, pelos seus bens, pelos seus filhos, ou ainda pela posição política. Ele não externa qualquer tipo de gratidão a Deus ou a deuses que ele porventura cresce, porque ele era o centro da sua própria vida. Ele era o motor do seu próprio reino. E ao invés de agradecer a Deus, Amã está tentando abafar a angústia
de não ser reconhecido como gostaria de ser, e ele faz isso através de mais uma sessão de autoafirmação. Irmãos, o que a mãe está fazendo aqui é mais ou menos o que algumas pessoas fazem depois de um dia frustrante. Se acorda cedo, vai trabalhar e tudo dá errado. O vendedor não vende, o mecânico não conserta. Tudo que você vai fazer parece que dá errado. E muitas pessoas procuram resolver as frustrações das suas emoções em coisas passageiras. Quem aqui nunca viu como resultado de frustração pessoas compulsivas, que comem demais? Pessoas que têm compulsão por comprar nada que um banho de loja não resolva. Nada que uma visitinha no shopping. A gente tem shopping, ainda bem, tem Mercado Livre full. Vou comprar um tanto de coisa. Estou precisando, não interessa. Eu vou comprar, porque isso ameniza a angústia do meu coração. Muitas pessoas desejam esquecer as suas frustrações, fazendo coisas que elas de fato não precisam. Outras se entregam à bebida, aos vícios. E quando estava preparando, eu lembrei de um personagem da Praça é Nossa. E ele está sempre bêbado. E ele chega para o Carlos Alberto e diz: Carlos Alberto, você está bêbado de novo? Pois é, eu tentei afogar minhas mágoas, mas as danadas sabem nadar. Porque hoje eu estou magoado de novo. A angústia não tem fim. Porque as soluções dos reinos deste mundo são passageiras e ineficazes se não houver cura no coração. Seremos como Amã, reféns de autoafirmação. E aí nós chegamos no verso 13. Amã demonstra toda a sua obsessão, e isso fica ainda mais evidente quando ele resolve dar um jeito no seu desafeto. Ele deseja matar Mordecai, e depois de Mordecai, todos os outros judeus. Ele esperava dar uma lição a Mordecai. E aí, pensou ele, então, eu ficarei bem novamente. Eu vou tentar matar a angústia do meu coração, provocando mal. E sabe, irmãos, a idolatria do coração é que provoca todas essas coisas. A idolatria do nosso coração é que promove sentimentos como este. A busca incessante por soluções permanentes, onde elas não podem ser encontradas, nos vícios, na prostituição, numa série de outros paliativos. Amã tentou dar um jeito em Mordecai, para que ele pudesse se sentir bem de novo. Amã não estaria em paz enquanto Mordecai vivesse. Aí entra em cena o papel dos maus conselheiros. Verso 14. Estava Zeres, a esposa dele. Com uma esposa igual essa, você não precisa lá de muitos minutos. Veja bem o conselho dela. Ô Amã, e se você deu uma espetada em Mordecai? Resolve isso. Finca uma estaca de 20 metros de altura. Irmãos, perceba a sutileza do conselho. 20 metros de altura, para que de longe as pessoas possam ver o que acontece com aqueles que não reconhecem a autoafirmação. E aí, esse foi o pensamento dos amigos de Mordecai. É isso mesmo, de Amã. É isso mesmo, Amã. Espeta Mordecai, e a partir de Mordecai todos os judeus. Aí, com 20 metros de altura, é certo que de longe as pessoas verão quais as consequências de não reconhecer o grande, poderoso, autocentrado Amã. Amã não precisava desse tipo de conselho. Amã precisava de amigos verdadeiros que dissessem para ele: Amã, paga a mão de ser besta. É uma pessoa. Esquece Mordecai. Você precisa de Deus e não de reconhecimento das pessoas. O problema, irmãos,
Porque quando nós estamos comprometidos com os reinos deste mundo, nós escolhemos a dedo amigos que nos dizem o que nós queremos ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Perceba, as pessoas que se afastam da comunhão da igreja, elas não fazem isso da noite para o dia. Elas vão se afastando, vão se associando, vão se acostumando, até que então elas se sentem parte de um outro reino, de uma outra realidade. Quando nós olhamos para a situação de Amã, nós encontramos falsos amigos dando maus conselhos. Sabe por quê? Essa estaca fincada para curar a alma de Amã foi o seu fim. Se amigos verdadeiros estivessem do lado de Amã e confrontado Amã com a verdade, iria doer, iria sangrar a ferida emocional. Mas Amã seria diferente. Geralmente, a verdade dói, mas cura. Enquanto maus conselhos afagam o ego e encaminham as pessoas ao abismo. Veja o que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem, só o primeiro, me ajuda aí, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se senta à roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quando nós olhamos para essa lei, nós encontraremos a informação de que é necessário morrer para nós mesmos todos os dias. É renúncia, é tomar a cruz de Cristo, é afrontar o nosso ego, é a morte de nós mesmos para a glória de Deus. Porque a nossa morte aqui, irmãos, para a idolatria do nosso coração, significa a nossa vida eterna na presença de Deus. Amã tinha maus amigos. Infelizmente, quando estamos vivendo o nosso próprio reino, nós fazemos exatamente como Amã fez. Nos cercamos de conselheiros bajuladores. É isso mesmo. É isso, faz isso mesmo. Todo mundo faz. É assim mesmo. Não seja quadrado. É aí mesmo. É desse jeito mesmo. Esses amigos bajuladores não estão dispostos a nos dizer as verdades que nós precisamos, mas nos contam as mentiras que lá no fundo a gente sabe que é mentira, mas quer continuar ouvindo. Sabe aquela história de que, faz aí o que está no seu coração? Você já ouviu isso? Não, você deve fazer o que está no seu coração. Irmãos, faz isso não. Foge disso. O nosso coração, como no texto que lemos no início desse culto, ele é naturalmente corrupto. A nossa vontade, meus irmãos, é inclinada para as coisas dos reinos deste mundo. Nós não podemos sucumbir à tentação de fazer o que a nossa carne quer, de que os nossos interesses querem, de que o nosso reino exige. Mas a vontade de Deus, para que venha o reino de Deus. No caso de Amã, fazer a vontade do seu coração significava, literalmente, pendurar Mordecai numa estaca. Os sensíveis tapem os ouvidos. Eu preciso fazer uma revelação para os irmãos. Originalmente, os termos forca e enforcado são interpretações, não são declarações literais. É por isso que aqui o termo é não fazer uma forca, mas colocar uma estaca. Por isso, muitos estudiosos, eles advogam, afirmam,
que, neste caso, não se trata de morte por enforcamento, mas de morte por empalamento. Pastor, o que é empalamento? Eu não vou te falar, não. Você vai chegar em casa, depois de terminar o culto, dá um Google aí para você ver o que é. É algo terrível, com requinte de crueldade. É um sofrimento terrível, morte lenta. Assim termina o capítulo 5. Amã adere à ideia de colocar Mordecai numa estaca, empalamento. E ele então possivelmente vai para sua cama feliz, porque amanhã o reino dele vai vir, a justiça dele vai ser feita, e ele vai poder novamente ser 100% reconhecido. O que ele não sabia é que esta estaca de 20 metros, que fora idealizada como autoafirmação, tornou-se, na verdade, a sua própria destruição. E nós podemos concluir, meus irmãos, na tensão que vivemos entre dois reinos. Em primeiro lugar, nós não estamos falando de ambientes, mas fundamentalmente de condições espirituais que desagam necessariamente em estilos de vida completamente opostos. Não se trata de ser crente aqui, se trata de ser crente aqui ou acolá. Essa semana, irmãos, eu queria que o Gustavo não tivesse aqui para ouvir isso, porque vai ser esse enche de soberbo aí, né? Fico orgulhoso. Mas essa semana nós tivemos um testemunho público muito impactante, de alguém que se mudou para a cidade, estava perdida, passando por um momento difícil na família, e essa pessoa precisando encontrar um ambiente para frequentar, adorar a Deus, levar os seus filhos, estava perdida. E agora? O que nós faremos? E ela fez o que um crente faz: Senhor, coloca alguém na nossa vida. Senhor, dirige os nossos passos. E aí apareceu um corretor de imóveis, que é também engenheiro civil, e apresentou uma solução de residência para essa família. E sabe o que essa pessoa disse publicamente no nosso último culto de terça-feira? Ah, você não frequenta. Perdeu. Até o Gustavo chorou. Sabe, pastor, eu vi Deus no Gustavo. Eu vi Deus no Gustavo. E também eu não fiz nada. Porque, sabe, não se trata daquilo que nós fazemos, mas de quem nós servimos. Ela não viu Deus do Gustavo pregando aqui na frente da igreja, cantando louvor, entregando panfleto, dirigindo a junta missionária da igreja. Ela viu Deus do Gustavo corretando imóveis, fazendo negócio. É disso que se trata, servir o reino de Deus. Não de um lugar, mas de uma condição espiritual. E isso independe de onde nós estivermos. Estou dizendo que o Gustavo é perfeito? Longe disso. Longe disso. Assim como eu também não sou. Mas a busca incessante de morrermos todos os dias para que Cristo prevaleça em nós, isso significa autorrenúncia, abnegação. Isso significa entender que é Deus, é que sabe tudo de nós. Não somos especialistas do nosso plano de vida, mas é Deus quem dirige os nossos passos. A questão não é sobre onde nós estamos, na igreja, no trabalho, na escola, na rua, onde quer que Deus te colocar, mas diante de quem nós estamos. Pastor Helder Cardim, ele é reitor do Palavra da Vida, pastor batista, que eu recomendo, inclusive. Certa vez ele foi questionado acerca da sua preparação, um homem erudito, de fácil comunicação. E perguntaram para ele: pastor, como é que o senhor prepara essas exposições tão belas, tão perfeitas? Ele disse: para mim é indiferente se eu vou pregar numa grande conferência internacional
no grupo da minha igreja ou numa classe de crianças. O público não determina a minha autorrenúncia. As pessoas que serão objeto da minha pregação não determinam a minha busca, mas o Deus a quem eu prego. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Nós não estamos falando de onde, mas de quem nós temos servido com as nossas vidas. E não se engane, alguém, eu e você, temos servido. Nós precisamos sair daqui cientes disso. A quem nós servimos? Porque quando isso estiver claro para nós, o onde já não faz diferença. Onde nós estivermos, ali haverá um servo do reino que nós nos submetemos. É possível viver servindo a Deus e, infelizmente, fazer isso até dentro da igreja. Mas é impossível servir a Deus de todo o coração, ser crente na igreja e não ser fora da igreja. A gente pode até estar aqui, a gente pode ser presbítero, a gente pode ser pastor, a gente pode ser quem a gente quiser ser, e enganar as pessoas, enganar a nós mesmos, mas não podemos enganar aquele que sonda o nosso coração. É possível que até dentro da igreja, você ou eu tenhamos deixado de servir aos interesses do reino de Deus para construir o nosso próprio reino. É o nosso ego que diz: não me elogiar, eu não toco mais. Não ressaltar as minhas qualidades, eu não vou nem no culto. Nós precisamos, meus irmãos, orar com o coração, mais com o coração do que com os nossos lábios. Nós precisamos declarar com o nosso coração, mais do que com os nossos lábios: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Só existe uma forma de não sermos autocentrados e buscarmos o nosso próprio reino: se nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, que é o mandatário do reino de Deus, Jesus Cristo, Deus homem. Se porventura você já entregou sua vida nas mãos do Senhor, essa palavra também te convida a uma decisão hoje. Essa palavra também nos chama, meus irmãos, a uma reflexão, e que por isso nenhum de nós está isento. O fato de Cristo ter nos libertos da escravidão, da idolatria, não significa que nós não estejamos sujeitos a este pecado. Quantas vezes elegemos coisas, pessoas, circunstâncias na nossa vida que se tornam mais importantes do que o próprio Deus. Quantas vezes valorizamos tanto as coisas desse mundo que são passageiras, do que o Deus que criou e governa todas as coisas. Quantas vezes, sutilmente, apontamos para a idolatria de outras pessoas, sendo autocentrados, desejando o nosso próprio reino. Em ambos os casos, eu gostaria de encerrar com 3 conselhos. Primeiro deles, pregue a palavra. Mas pregue a palavra para você mesmo. Olhe para o espelho. A gente fala de pregar a palavra e já imagina um terceiro. Nós precisamos pregar a palavra para o descrente. Nós precisamos pregar a palavra para o marido, para a esposa, para o filho. Mas hoje o convite é pregar a palavra para nós mesmos. É olhar no espelho e dizer: Deus, onde isso aqui afeta a minha vida? Onde eu posso mudar para voltar a desejar mais as coisas do seu reino, a sua vontade e a sua glória? Pregue a palavra para você mesmo. Segundo lugar,
Encha-se de bons amigos. Não procure bajuladores. Não procure pessoas que justificam o seu pecado. Não procure pessoas que te afastam da presença de Deus. Busque a verdade, ainda que doa. Busque a verdade, ainda que sangre. Mas quando a idolatria do nosso coração ela é tratada, Deus produz cura. É como olhar, eu sou de queloide, então eu sou cheio de cicatrizes. É como olhar para uma das minhas cicatrizes e me lembrar do dia, nesse caso, desbrotou um café, eu dei uma podãozada no dedo, ele quase foi embora. Eu me lembro da dor, me lembro do trajeto de chegar até o ambulatório, receber remédio, medicação anti-inflamatória, eu me lembro de tudo isso. A marca está aqui, conta uma história, mas não dói mais. Não dói mais, porque foi curado. Irmãos, quando as nossas emoções são curadas, nós não nos desesperamos por reconhecimento das outras pessoas, nós simplesmente fazemos o que precisamos fazer para a glória de Deus. Em terceiro lugar, e embora seja a terceira recomendação, deve vir em primeiro lugar. Arrependa-se. Irmão, sem arrependimento não há cura, não há transformação. Isaías capítulo 1 nos diz que o povo era perfeitinho, fazia tudo conforme a lei, mas o seu coração estava longe de Deus. Deus aponta o erro do povo, mas Deus não é apenas aquele que expõe as mazelas do nosso coração. Ele nos oferece ajuda. E se estiverdes dispostos a mudar, eu posso transformar vocês de algo vermelho como carmesim, são as figuras que Isaías usa, em algo branco como a neve. Essa palavra está sendo dita aos nossos ouvidos. Se vocês quiserem, é para mim. Se nós quisermos, Jesus pode transformar a dureza do nosso coração e mudar a nossa vida. Que possamos sair daqui hoje, não apenas dizendo com a nossa língua, mas com o nosso coração: que venha o teu reino. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra é dura na medida da nossa necessidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa à mercê de quem somos, mas o Senhor nos oferece ajuda e nos transforma naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tira do nosso coração idolatrias, afasta de nós, ó Deus, essa ideia autocêntrica, antropocêntrica. Nos ajude, Deus, a vivermos para a glória do Senhor, a desejarmos não apenas como uma confissão oral, mas como um desejo profundo do coração, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Nos abençoe. Esse é o nosso pedido em Cristo Jesus.